E a gente tem visto a cada episódio, né, que a graça de Deus ela nunca foi só para um povo, o povo de Israel, mas que o desejo de Deus sempre foi ampliar a graça dele para alcançar todos os povos, né, os gentios, os eunucos, os estrangeiros, enfim, todos os povos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E eu vou começar fazendo uma introdução, tá? A gente vai dar uma viajada aqui um pouquinho, mas no final eu prometo para vocês que vai fazer sentido. Então eu vou começar falando para vocês, lá no Evangelho de Lucas, vou começar falando de uma história, talvez que alguns conheçam, que é quando Jesus, logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele fez uma primeira aparição para os discípulos. Aí tinha alguns discípulos que estavam descendo para a cidade de Emaús, e Jesus apareceu para eles depois que ele já tinha ressuscitado. E nesse caminho, Jesus ele vai explicando para eles o que as escrituras falavam sobre ele mesmo. Sobre Jesus falava, né, explicou para eles o que as escrituras estavam falando sobre Jesus. Então ele vai explicando o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica para esses discípulos. E aí, enfim, eles vão caminhando e eles chegam numa casa e aí em determinado momento eles vão comer junto. E aí Jesus ele parte o pão e tem um momento ali de comunhão com eles. E aí nesse momento a palavra diz que os olhos deles se abrem e eles entendem então o que Jesus estava falando. Aí esses discípulos eles saem desse encontro e eles vão ver outros discípulos que estavam lá em Jerusalém, não tinham ido junto com eles. E aí eles contam o que aconteceu, aquela experiência, porque pensa, Jesus morreu, aí a Maria Madalena, né? Não sei. Uma Maria lá foi lá no túmulo, e aí eles viram que Jesus não estava mais lá, o túmulo estava aberto e ele tinha ressuscitado. Aí do nada, Jesus aparece e caminha lá com os discípulos, né? Então era uma coisa, meu Deus, né? Eles foram contar para os outros discípulos o que tinha acontecido. E aí Jesus faz uma outra aparição. Ele aparece lá para esses outros discípulos também. E aí até a Bíblia fala assim que eles se espantam, né? Meu Deus, é um fantasma. Quem que é essa pessoa? E aí Jesus fala: "Não, sou eu", né? Mostra as marcas dos pregos nas mãos e nos pés. E aí nesse momento, Jesus diz algo bem interessante. Está em Lucas 24:44. Vou abrir aqui para ler com vocês. Jesus diz assim: "Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito." Então, o que Jesus estava falando? Que é necessário que vocês entendam aquilo que foi falado sobre mim, naquilo que foi falado a meu respeito no Antigo Testamento, naquilo que vocês entendiam como escrituras. E aí no verso 45 ele fala: "Então lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras." Então o que Jesus estava falando? Que eles precisavam entender que aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento, naquilo que eles conheciam pelos profetas, os salmos, era sobre Jesus, né? Jesus é o filtro. Então, depois que isso aconteceu, Jesus ele envia os discípulos, então, para testemunharem sobre tudo que eles conheciam de Jesus, para todas as pessoas, todas as nações. E por que eu fiz questão de trazer essa introdução? Vai fazer sentido no final, prometo. Mas é interessante que existe uma nuance no Evangelho de Lucas, que Jesus ele explicava o que as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento, falavam a respeito dele mesmo. E isso é muito importante porque Jesus reforça algo que a gente já falou muito aqui no Graça, que Jesus é o filtro, Jesus é a chave de interpretação. Então, a gente só vai entender o que está escrito se a gente olhar através de Jesus, né? É tudo sobre ele. E aí, enfim, aí foi isso que ele estava ensinando ali os discípulos naquele momento. Então, os olhos deles se abriram, eles entenderam e eles começaram, então, a testemunhar quem Jesus era para todas as pessoas. E o primeiro momento que isso começa a acontecer, né, que os discípulos começam a testemunhar quem Jesus era, foi em Atos. Alguns devem conhecer essa história, porque ela é bem conhecida, que foi lá em Pentecostes, em Atos, tá em Atos 2. Eles estão reunidos lá, uns 50 dias depois da morte de Jesus, com o povo,
E aí tem toda uma movimentação do Espírito de Deus e Pedro começa a pregar, enfim. E o sermão de Pedro, ele é extensamente sobre o Antigo Testamento, explicando que Jesus é o cumprimento das coisas que estavam escritas no Antigo Testamento. Aí o texto diz que muitas pessoas começaram a crer em Jesus e eles falam até, no início do texto, fala que 3.000 pessoas começaram a crer e foram batizadas e depois mais 5.000 pessoas. Então foi um grande movimento que aconteceu. Só que o que acontecia? O evangelho ele estava ainda restrito aos judeus. Então, o id, né, aquele famoso id que Jesus diz, né, que para eles irem testemunhar, ainda não estava acontecendo, porque eles estavam restritos a um povo só. Então, eles estavam tranquilos. As pessoas vinham, as pessoas que vinham, eles falavam, e muitas pessoas ainda assim estavam conhecendo a respeito de Jesus, mas era restrito, era só aquilo, não alcançava mais pessoas. E aí acontece algo bem importante, lá em Atos 8, a partir do versículo 1. Isso foi depois do apedrejamento de Estevão, tá? Diz assim: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então começou a ter uma perseguição. Enfim, dentre os discípulos ali, as pessoas que falavam sobre Jesus. E eles foram espalhados, foram dispersos entre a região de Judéia e Samaria. E aí, a partir disso, eles começaram a cumprir a missão de ir, né? Então, eles foram perseguidos, a perseguição gerou uma dispersão e eles começaram, então, a testemunhar para todas as pessoas quem Jesus era. E é bem importante aqui algo que a perseguição, ela traz um benefício para a comunidade cristã daquela época, porque eles estavam acomodados, era confortável para eles estar ali entre o povo deles, falando sobre Jesus, e aí acontece uma perseguição que os líderes religiosos da época começaram a perseguir, não foi pessoas de outras religiões ou pessoas que não faziam parte, eram pessoas que faziam parte do povo. Começaram a perseguir as pessoas que falavam sobre Jesus. Então é pior ainda, né? Porque eles começaram a ser perseguidos em tese pela comunidade de fé deles. Assim como acontece muito nos dias de hoje, né? Só que teve um benefício nisso, porque quando isso aconteceu, é que eles começaram a se espalhar. E Jesus começou a ser espalhado, né, por todas as regiões. Aí fala, né, em Atos 8 ainda, versículo 4. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Então, estava sendo anunciado em um lugar, e a partir disso começou a ser anunciado em todos os lugares, né? Aí agora eu vou contar para vocês a história, 2 histórias, na verdade, de Filipe, que era uma das pessoas que faziam parte ali, né, desse grupo que falava sobre Jesus. Deixa eu ver aqui. É em Atos ainda, capítulo 8, no versículo 5. Fala assim: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali ele falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram a sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, ele foi uma das pessoas que foram dispersas, foram espalhadas, e ele foi para a região de Samaria. Então, lá ele começou a pregar e ele começou, enfim, expulsava espíritos impuros, curava paralíticos, aleijados, enfim, fazia basicamente aquilo que a gente sabe que Jesus fez, né? E ele anunciava Jesus, né, para as pessoas e elas criam nisso. Aí, só para contextualizar um pouquinho, Felipe era assim, tinha 12 discípulos, né? Judas, que era um desses discípulos, traiu Jesus, daí ele foi, né, tirado, e aí eles pegaram outra pessoa para incluir e fechar ali os 12 discípulos. Só que a igreja estava crescendo,
né? Eles tinham muitas pessoas ali, imagina, 3.000, depois 5.000, era muita gente. E aí a Bíblia fala que tinham algumas viúvas que começaram a reclamar, que não estavam se sentindo assistidas, estavam se sentindo deixadas de lado, enfim. E aí os discípulos pensaram assim, não, a gente tem que achar mais pessoas para nos ajudar a cuidar dessa galera. E aí foi isso que eles fizeram, eles contrataram 7 pessoas para fazer parte desse grupo e ajudar eles a cuidar dessas pessoas. E uma dessas pessoas era Filipe. Então, Filipe, ele já tinha esse coração voltado para as pessoas que eram menosprezadas, como as viúvas, por exemplo. Então, ele já tinha esse olhar, essa atenção para essas pessoas, que eram excluídas pela sociedade e pela religião também. E Filipe, então... Peraí, gente, que eu me perdi. Isso, e aí Filipe, ele vai para Samaria. E o que é Samaria? A Samaria é uma cidade ao norte da Judéia, que o que aconteceu? Depois do exílio que teve lá, ainda no Antigo Testamento, que os povos foram levados ali pelo... para Babilônia ali. Quando eles voltaram do exílio, já tinha um território lá de Judá, que era ao norte, que já estava ocupado. E esse território, ele era ocupado pelos povos mistos, eles eram chamados assim. Por que povos mistos? Porque tinha uma galera misturada, era gente de tudo que é tipo, enfim, todo mundo misturado. E esse povo misturado era a cidade ali de Samaria. Então, para vocês entenderem ali quem que fazia parte ali desse povo. E esse povo ali da Samaria, então eles se organizaram, ali eles fizeram um povoado e eles desenvolveram também uma própria religião. Então ali fala até que eles misturaram um pouco de tudo, eles tinham um pouco de elementos lá do povo de Israel, um pouco de elementos de outros povos, e eles fizeram ali a sua própria religião. E aí tinha uma guerrinha assim entre os judeus, né, ali o povo ali de Jerusalém e a Samaria. Até a gente vê isso lá no Novo Testamento, uma história bem conhecida, que Jesus ele encontra a mulher samaritana no poço. E ela faz uma pergunta para Jesus, bem teológica até. Ela pergunta qual que é o verdadeiro lugar de adoração? É Jerusalém ou Samaria? Justamente porque existia essa hostilidade entre os dois povos. Então, Samaria era hostil com os judeus e os judeus eram hostis com a Samaria. E essa mentalidade que começou lá, de quando eles voltaram do exílio, ficou até ali aquele período que Felipe foi para lá. Então, Felipe foi para Samaria e ele foi o primeiro desses dispersos a pregar para as pessoas de fora, as pessoas que não faziam parte do povo. E naquela cidade ali da Samaria, a fé em Jesus ela vai se tornar unânime. Todas as pessoas vão passar a crer em Jesus. E isso vai gerar um grande movimento. Então essa foi a primeira pregação que aconteceu para além dos muros do templo, né? Não sei se todos... teve uns episódios atrás que a gente falou um pouco sobre os muros do templo, né? Naquela época tinha o templo e tinha um muro ao redor do templo. E esse muro, ele era para impedir algumas pessoas de fazerem parte, de estarem ali adorando. Como, por exemplo, gentios, estrangeiros, mulheres, pessoas que não faziam parte, né, que eram considerados as minorias da sociedade. E essas pessoas não podiam entrar lá dentro, então elas ficavam lá fora. É isso aí, então essa foi a primeira grande pregação para além dos muros construídos pelos homens, porque esse muro não foi Deus, não foi Jesus, foi os homens que construíram, né? Ainda em Atos 8, agora a gente vai ler uma outra história envolvendo Felipe. Tá lá no verso 26. Eu vou ler toda a história para vocês e depois eu vou comentando ali aos poucos. Mas diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza.
Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, ele lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, ele perguntou: o senhor compreende o que lê? E o homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. A passagem que aquele homem estava lendo dizia assim: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede. Se você crê de todo o coração, o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Então aqui nessa história, a gente vê, né, Filipe recebe uma mensagem ali do anjo de Deus falando para ele ir até essa estrada que liga Jerusalém a Gaza e encontrar esse etíope, né, que era um povo diferente lá dos judeus. Então já começa por aí. E além de etíope, ele era eunuco. Então, eunuco é basicamente um homem castrado. E naquela época, eles eram considerados rejeitados. Eles não podiam fazer parte do povo de Deus. E esse homem, né, esse etíope, ele estava lendo uma mensagem do profeta Isaías sobre Jesus. E é interessante que ele fala que ele foi para Jerusalém para adorar, para fazer adoração ali a Deus. Só que se a gente lembrar, existiam os muros. Então, ele era etíope, ou seja, não faz parte do povo de Deus, então aí já tem uma limitação. E ele era eunuco, então também já tem outra limitação. Então ele tinha dois fatores que impediam ele de fazer parte do povo de Deus e, consequentemente, não podiam entrar dentro do templo para adorar. E esse encontro entre Filipe e o homem tem um peso muito grande. E aí eu já vou voltar no texto, mas antes a gente vai lá para Sofonias, um texto lá do Antigo Testamento. Eu não vou ler ele a princípio, mas vou explicar um pouquinho para vocês. Acho que só vou abrir aqui, mas acho que eu não vou ler. Deixa eu só abrir aqui. Sofonias, ele era um profeta também, igual Isaías, tá? E por que é interessante? Porque tem uma profecia dele que ele fala justamente sobre o povo de Gaza e o etíope. E faz uma ligação com essa história ali de Filipe. Então, o que acontece? Nessa profecia, Sofonias, ele fala que Deus ele estava declarando juízo sobre o povo de Gaza e sobre a Etiópia. E outros povos ali eram os filisteus, moabitas, enfim, e também para o povo de Jerusalém. Então ele estava declarando juízo sobre esses povos. E aí, depois, no decorrer da história, Deus ele declara a restauração, né? Isso é clássico de toda a profecia que a gente for ler. Primeiro é o juízo, depois a restauração. Então ele fala que estaria restaurando os povos, enfim, e que eu vou ler aqui para vocês para fazer sentido. Na parte da restauração, ele diz: então purificarei os lábios dos povos para que possam se reunir e adorar o Senhor. Meu povo dispersado, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar as suas ofertas. Naquele dia vocês não precisarão se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. Removerei de seu meio os orgulhosos, e não haverá mais a arrogância em meu santo monte. Só restarão os pobres e os humildes, pois eles confiam no nome do Senhor.
o remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão e nem enganarão uns aos outros. Então, o que Sofonias está dizendo? Que Deus ele vai restaurar o povo. Mas, só um parênteses, se a gente for ler qualquer outra profecia da Bíblia, inclusive lá de Isaías, a característica sempre é essa, o juízo de Deus e depois a restauração. Mas uma coisa que é bem clássica também é por que Deus coloca o juízo dele nesses povos, nessas profecias do Antigo Testamento? Por conta da arrogância. A arrogância dos povos. Então é por isso que Deus declarava ali o juízo dele e aí depois ele fazia toda essa restauração. Então gravem isso, arrogância. Então Deus ele está dizendo que ele vai restaurar o povo e esse momento não tem necessariamente só a ver com o povo, mas sim com aqueles que vão vir de fora, com os que vão vir de fora do quadradinho que o povo construiu. E quando esses de fora começarem a vir, ele está dizendo, vocês de dentro vão reagir de duas maneiras. Os arrogantes, que vão olhar isso e vão dizer não pode vir, tá errado, não faz parte do povo, não tá certo. Ou os mansos e os humildes que vão olhar e vão dizer, é sinal de Deus. Eu vou te aceitar porque eu sei que Deus quer que você esteja aqui, que você faça parte. Então é isso que Sofonias está dizendo nesse texto, que existem dois grupos, dos arrogantes e dos mansos e humildes. E ele não está falando do povo de fora, ele está falando dos de dentro, dos que recebem essas pessoas de fora. Então, voltando lá para a história de Felipe, esse etíope, esse homem etíope, então ele era eunuco também, né? Como eu falei ali para vocês. E ele tinha essas duas limitações que impediam ele de ter livre acesso a Jesus, a Deus, né? Só que mesmo assim, ele persistiu, ele insistiu e ele resistiu e ele foi para o templo lá em Jerusalém. Então eu imagino que ele ficou lá no lado de fora, mas ele foi. Porque ele queria adorar, ele queria fazer parte, ele queria levar as suas ofertas a Deus. Então, o texto fala também, né, que ele estava lendo Isaías 53. E aí Felipe, ele pergunta, né, para Felipe, de quem que o texto está falando, Felipe? De quem que é essa profecia? Porque tinha muitos questionamentos. Isaías estava falando dele mesmo, Isaías estava falando de Israel, que o texto fala, né? Deixa eu só voltar aqui para ler para vocês. Que o texto fala, ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Então, ele estava falando de alguém. Mas quem é essa pessoa que Isaías estava falando? Era Israel? Era Isaías? Era outra pessoa? Tinha essa discussão naquela época. E aí, quando o homem etíope pergunta para Felipe de quem que ele está falando, Felipe? Felipe em nenhum momento hesitou. Na hora ele falou, é Jesus. Ele estava falando sobre Jesus. Então isso reforça mais uma vez aquilo que a gente viu lá no início. Tudo se resume em Jesus. Ele é o nosso filtro, né? Ele explica as coisas que a gente leu lá do Antigo Testamento, né? Então ele é a chave de interpretação para tudo. E aí vem o momento mais bonito na minha percepção, que quando o eunuco ele vê a água ali, né, aquele riozinho, ele pergunta para Felipe, o que me impediria de ser batizado, Felipe? O que me impediria de receber o amor de Deus, né, em outras palavras? E aí o que Felipe faz? Ah, tu jejua? Tu ora? Tu lê a Bíblia? Ah, mas tu tem esse gênero, tu tem essa sexualidade e essa cor. Ele não faz isso. Ele não faz um checklist de pode ou não pode, de doutrinas. Ele simplesmente diz, você crê de todo o seu coração em Jesus? Ele só faz essa pergunta. E o eunuco responde, sim, eu creio em Jesus, o Filho de Deus. Eu creio que ele é o Filho de Deus. E isso é suficiente para que Felipe desça as águas com o eunuco e batize ele. E aí até a Bíblia fala que quando eles voltam, né, das águas, o Espírito de Deus vem sobre eles naquele momento, né?
Então, eu acho isso muito bonito, porque o eunuco, ele não se aproximou de Deus por conta das coisas que ele fazia ou deixava de fazer, por ter guardado o sábado, por ter guardado as leis, mas foi simplesmente pelo fato de crer em Jesus. Então, não tem imposição, não tem muro, não tem barreira. Aquele muro que dividia as pessoas de se achegarem a Deus, ele foi derrubado em Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, aquele muro foi derrubado. Não existe mais pedágio, não existe mais empecilho, não existe mais barreira para que as pessoas possam se achegar a Jesus. E agora, voltando um pouquinho lá para Sofonias, quando esses povos eles começam a chegar, quando essas pessoas que não fazem parte começam a chegar, vão existir dois grupos, então. O grupo dos arrogantes, que vão olhar e vão dizer não, essa pessoa não pode fazer parte. Essa pessoa tem que mudar isso para fazer parte, essa pessoa tem que deixar de beber para fazer parte, essa pessoa tem que ter um tipo de sexualidade, tem que ter um tipo de ideia, um tipo de teologia. Ou aquele outro grupo que vai ter humildade e mansidão no coração de entender que isso é a vontade de Deus, de receber todas as pessoas, de que as pessoas façam parte, porque não tem mais um muro, não tem mais exigências para fazer parte. Então, só para fechar, né? Hoje, quando a gente... Tenho certeza que muitos aqui de vocês, e talvez até vocês mesmos, já tenham sido, talvez, pessoas que viram pessoas sendo afastadas ou sendo condicionadas a estarem com Deus de longe. Ou talvez você já foi essa pessoa, talvez você foi essa pessoa que achou que não podia fazer parte, que não podia receber o amor de Deus porque você não merecia, porque você não estava talvez tão bem quanto as pessoas achavam, diziam para você que você teria que estar. E essas pessoas, né, que nem o etíope, elas resistem, elas insistem, elas persistem porque elas querem o amor de Deus, elas querem conhecer esse amor, mesmo que as pessoas impeçam. Só que aí vem a pergunta para nós, né? Quem a gente quer ser? Qual é o grupo que a gente quer ser nessa história toda, né? A gente precisa entender que em Cristo os muros são derrubados e o que falta pra gente nesse contexto é a gente que tá dentro, entre aspas, entender que é preciso humildade e amor para quebrar os nossos preconceitos e permitir que quem quiser se achegar, venha. Porque não é a gente que traz, é Deus. É Deus que derrama sobre essas pessoas e essas pessoas querem vir. E não é o lugar. Não estou falando de igreja, disso que a gente tem aqui. Eu estou falando de Deus, do acesso a Deus. Às vezes a gente coloca empecilhos para as pessoas terem acesso a Deus. Então, independente do lugar que elas estejam, né? Nos dois grupos, né? Quem que a gente quer ser nessa história? As pessoas que vão facilitar, né? Vão deixar essas pessoas chegarem a Deus ou as pessoas que vão colocar barreiras, que vão lá e vão erguer o muro lá do templo de novo e vão dizer, não, peraí, vai virar bagunça isso aqui, né? Então, não faz sentido nenhum a gente ser perseguido, não faz sentido nenhum a gente viver o que a gente vive aqui, se não for para viver esse evangelho onde Jesus é o filtro e as pessoas têm livre acesso, né? As pessoas elas podem se achegar como elas são, como elas estão, né? E sem precisar mudar, né? Não tem uma condição, você só pode chegar se você mudar, se você se encaixar nesse padrão. Não existe isso. E se em algum momento alguém disse isso para você, tá errado. É mentira. Então, porque o Deus da graça, o Deus que é revelado em Jesus, ele não impõe condição. Ele, se você não quiser mudar nada na sua vida, mas ainda assim continuar crendo que Deus te ama, pronto, é o suficiente. Porque senão não faria sentido, né? A gente dizer que Deus ama incondicionalmente, mas peraí, eu tenho condição para estar com Deus?
Não faz sentido. E é muito sutil isso. Eu vivi isso por muitos anos, né? Achando que Deus amava incondicionalmente, mas eu era a primeira a condicionar as pessoas que estavam do meu lado. E me condicionar também, né? Então, para fechar, né, eu queria deixar essa pergunta para a gente refletir mesmo, né? Qual grupo que a gente quer fazer parte, né? Qual é o grupo que a gente, né, que hoje conhece a graça, quer fazer parte? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.